Boa noite, povo de Deus, povo amado do Pai. Que o Senhor Jesus te alcance nesta noite, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde a sua casa. Que Ele dê ordem aos anjos a respeito da sua vida nesta noite. Amém? Nós temos um Pai de amor, um Pai que nos ama, que tem sobre nós um favor imerecido. Nós não somos dignos desse favor do Senhor, mas Ele tem cuidado de nós. Todos os dias o Senhor tem cuidado dos seus, não tem deixado faltar nada. E eu gostaria que você lesse comigo algo muito, muito lindo na palavra de Deus, que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então João diz aqui que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa realidade. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos reconhecidos pelo Senhor como filhos. Nós somos reconhecidos como co-herdeiros de Jesus, como filhos amados. E que em nome de Jesus você sinta aí nesta hora a paternidade de Deus. Sinta o que é ser amado por um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai que tem carinho conosco, um Pai que nos perdoa, um Pai que nos ama, independente das nossas atitudes. Um Pai que não nos condena, primeiro Ele nos ama e depois Ele nos corrige. Esse é um Deus, o nosso Pai. Que a paternidade do Senhor, ela te alcance nesta noite. Que se você nunca se sentiu filho amado de Deus, que nessa noite você se sinta filho amado de Deus, porque é uma realidade. Nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a cruz, nós reconhecemos a Ele. Então, com isso, nós somos co-herdeiros do reino de Deus e fomos adotados como filhos de Deus. Nós éramos escravos, hoje nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Aleluia, Senhor, Tu és santo. Nós te agradecemos nesta hora, Senhor, por esta paternidade. Deus, como é bom sentir o Teu amor e o Teu cuidado. Como é bom saber que o Senhor é um Pai zeloso. Pai, nós te amamos também, nós te queremos. Oh Deus, nós te queremos. Obrigada pela oportunidade de ser o nosso Pai amado. Aleluia, santo, santo Tu és, Deus. Santo, santo, santo Tu és, Senhor. Meu Deus, além de Deus, você também é o meu Pai. Além de Pai, você também é o meu Deus. Meu Deus é o meu Pai. Ah, Deus, como é bom poder te chamar de meu. Como é bom poder te chamar de meu Pai. Meu Deus é o meu Pai. Deus,
sempre quis, o pai que eu sempre quis ter, o pai que eu sempre quis e hoje eu tenho. Oh Senhor, obrigada pelo teu amor. Obrigada porque nós somos adotados em ti como filho amados. Oh, tu és santo, Senhor. Meu Deus, além de Deus, você também é o meu Pai. Além de Pai, você também é o meu Deus. Meu Deus é o meu Pai. Ah, Deus, como é bom poder te chamar de meu. Como é bom poder te chamar de meu Pai. Meu Deus é o meu Pai. Deus, tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai, o Pai que eu sempre quis, o Pai que eu sempre quis ter, o Pai que eu sempre quis e hoje eu tenho. Deus, tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai, o Pai que eu sempre quis, o Pai que eu sempre quis ter, o Pai que eu sempre quis e hoje eu tenho. Oh Deus, obrigada pelo teu amor. Nós não somos nada sem o amor de Deus, nós não somos nada sem essa paternidade. E eu sei que há muitas pessoas que não têm o seu pai físico, que não tiveram oportunidade às vezes de conhecer o seu pai físico, seu pai biológico. Eu sei que algumas pessoas sentem falta dessa paternidade e o nosso Deus Todo-Poderoso vem nessa noite para te dizer que você não está só. Que se você não teve o amor do seu pai aqui nessa terra, se você não teve o amor da sua mãe aqui nessa terra, você tem o amor dele que te adotou como filho e você é filho amado. Você é co-herdeiro de Jesus, então você tem a paternidade de Cristo. Você tem a paternidade do nosso Deus Todo-Poderoso, que diz a palavra, nós temos essa realidade. A paternidade vem do Senhor, é para as nossas vidas, é real. Então que o Senhor, Ele te cubra nesta noite e te abrace, Você que nunca recebeu o abraço do seu pai, ou você que tem dificuldade no seu relacionamento com os seus pais e não consegue se aproximar deles, a ponto de ter esse abraço, de ter esse carinho, que o Espírito Santo possa mover aí onde você está e ele possa te abraçar e que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida a paternidade. Você é filho amado. Existem pessoas que sofrem uma vida toda, que sofrem, que têm traumas por não ter recebido esse amor. Aí o nosso Deus Todo-Poderoso vem com esse amor infinito, com esse amor de graça, com esse amor imerecido e diz, vem meu filho amado, eu te abraço, eu te cuido, eu te protejo, eu te respondo, eu te guardo em mim. Não se preocupe, eu te guardo em mim, eu não te decepciono.
É muito bom nós termos os nossos pais, é muito bom nós recebermos o amor do nosso pai biológico, do nosso pai físico. É muito importante para a nossa vida, para o nosso caráter, termos o nosso pai. Mas para aqueles que não tiveram essa oportunidade, tem um pai no céu que olha por você todos os dias. Tem um pai no céu cuidando de você. Tem um pai no céu movendo céus e terras pela sua vida. Tem um pai no céu que está te garantindo vida eterna. Tem um pai no céu preparando morada. Tem um pai no céu cuidando de você. Tem um pai no céu que te olha dormindo para saber se está tudo bem. Que ao amanhecer ele está renovando as misericórdias sobre você por amor. É esse pai, é seu pai também. É um pai de amor, é um pai de graça, é um pai que abraça, é um pai que cuida. É um pai que corrige, mas é um pai que ama tanto que esse amor sobressai a esse juízo, que é um amor tão grande que ele sobressai a toda correção. É um amor infinito, é um amor inexplicável. Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, o Pai que eu sempre quis, o Pai que eu sempre quis ter, o Pai que eu sempre quis e hoje eu tenho. Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, o Pai que eu sempre quis, o Pai que eu sempre quis ter, o Pai que eu sempre quis e hoje eu tenho. Oh Senhor, obrigada Senhor por esse amor. Obrigada por esse amor, amado. Obrigada, Senhor, por esse amor. Obrigada por essa paternidade, Senhor, que é real. Nós não estamos desamparados. Nós temos um Pai de amor, um Pai poderoso. E você que pensa que a sua vida não vai dar certo ou que não vai dar em nada porque você não teve bons pais, porque você não teve bons exemplos, porque você não teve pais presentes, isso é anulado em nome de Jesus, porque o seu Pai que está no céu está olhando por você e Ele é quem garante o seu futuro. Eu sempre quis, o Pai que eu sempre quis ter, o Pai que eu sempre quis e hoje eu tenho. Aleluia. Receba o seu Pai aí onde você estiver. Receba o Pai das luzes que não muda. O Pai das luzes que não muda, o Pai amado, está olhando por você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado. Que isso seja uma verdade na sua vida, uma realidade. Aceita o amor de Deus, aceita a paternidade que Ele tem para a sua vida. Amém? Porque é muito bom, é muito maravilhoso ter essa segurança no Senhor, de que Ele nos ama e que Ele é o nosso Pai amado. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e eu convido a você que pode abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1.
É 1 Reis 17, no versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor deu a ordem que fosse ministrada nessa noite, compartilhada com os irmãos. E assim, eu amo a palavra de Deus. Então dizer que ela impactou muito a minha vida, que falou muito comigo, pode até parecer redundante, irmãos, mas não tem como. Antes de nós ministrarmos para alguém, sobre a vida de alguém, o Senhor trata conosco primeiro, ministra conosco primeiro, traz aquilo, a realidade em nós primeiro. Então foi uma palavra que realmente me fez pensar que eu preciso acertar algumas coisas com Deus, que eu preciso entender quem é esse Deus Todo-Poderoso e parar de limitar esse poder incrível do Senhor, né? Quem somos nós para limitar o Senhor Jesus? E só para resumir, para a gente entender um pouco da palavra, antes de chegar nesse texto, o que aconteceu? Elias, ele era um profeta, um grande profeta do Antigo Testamento. A Bíblia não fala muitos detalhes sobre ele, só fala que ele veio de Gileade e não conta muitos detalhes sobre a vida pessoal de Elias. E aqui, nesse caso, ele chega para Acabe e Deus fala para ele assim: olha, você vai lá no rei. Acabe era o rei de Israel naquele momento e ele foi um dos piores reis de Israel, porque ele era muito influenciado pela sua esposa Jezabel e ele fazia muita besteira e ele era muito mal, ele era um cara muito mal. E aí Deus falou para Elias assim: olha, vai lá em Acabe e fala para ele assim que não vai chover mais e que só vai chover quando eu falar que vai chover. Então Elias foi até lá, procurou Acabe e falou: olha, enquanto eu não disser, mediante a minha palavra, é que vai voltar a chover. E diante daquela situação toda, Acabe ficou desesperado, né? Porque ele governava uma nação que ia passar por um período de seca e nesse momento Deus não havia dito quanto tempo isso ia durar. Ele não havia falado quanto tempo que seria essa seca, não, só que ia parar de chover. Então Elias foi lá e falou isso para Acabe. Em seguida, Deus falou para Elias assim: olha, agora você vai sair daí e vai seguir as minhas ordens em outro lugar. Então Elias saiu dessa conversa com Acabe e foi até Querite, que era próximo ao lugar que ele estava aqui. Ele foi ao leste do ribeiro, em Querite, leste do Jordão. E nesse lugar, o Senhor começou a tratar algumas coisas com Elias. Ele foi tratando o seguinte: a princípio, Elias foi por obediência. Primeiro ele deu um recado desse para Acabe. Depois ele saiu daquele lugar, foi para Querite. E lá ele estava sendo alimentado por corvos. Então, os corvos traziam para ele pão e carne de manhã e à noite. E alimentava ele dessa forma, de manhã e à noite, todos os dias. E ele tomava a água do ribeiro daquele lugar. E era um período de seca. Então ali Deus já começou a tratar com Elias: olha, deixa eu te sustentar aqui. Um passo de cada vez, deixa eu te sustentar aqui. E nesse lugar ele era sustentado pelos corvos de dia e no final do dia. Todos os dias, até que a água desse ribeiro secou. Então, nesse momento que a água secou, o Senhor já tirou Elias dali e deu outra ordem para ele: olha, para o que precisava até o momento, você já foi sustentado.
Agora vambora, vamos para Serepta que você vai encontrar uma pessoa lá. Ela do outro lado do Jordão. Então, Elias, obedecendo a voz de Deus, ele tinha essa intimidade com Deus, de Deus falar com ele entendeu o que Deus estava falando, ele era a boca de Deus naquela nação, naquela época. Então, eles tinham essa ligação e Elias obedecia a todos os comandos do Senhor. Chegando lá em Sarepta, ele encontrou uma viúva. E aí ele pediu para ela água e depois ele pediu comida. Só que ela vivia numa situação, ela estava numa situação que ela tinha perdido o marido, que ela já estava em falência já, sem grana, sem nada. E ela falou assim, olha, eu só tenho azeite, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E é o suficiente para eu e meu filho, nós vamos fazer uma refeição pra gente morrer, porque não tem mais nada, eu não tenho mais nenhum recurso. Só que ali ela começou a perceber que ele não é um homem comum, né? E como Deus estava no negócio, como Deus já estava com tudo preparado, ela conseguiu ter o discernimento de que ele era um homem de Deus. Então, acredito eu que por testificação do Espírito Santo, ela obedeceu ao que o profeta estava dizendo, pegou a farinha e pegou o azeite e foi fazer um bolo para ele. Isso ela fez conforme a palavra dele. Porque ela sabia que a comida ia acabar e o filho dela e ela iriam morrer. Mas por obediência, por isso que eu acredito que o Espírito Santo tem testificado isso nela de algum modo, ela fez a refeição para Elias comer. E Elias comeu. E aí, no versículo 14, diz que nesse momento ele falou para ela assim, a farinha e o azeite não vão faltar. Até que volte a chover, não vão faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Até que volte a chover. E assim foi. Aí depois você pode perceber que no versículo 17 continua a história dizendo que realmente não faltou farinha e não faltou azeite e não faltou nada, conforme o Senhor havia dito, diz a palavra de Deus. Em sequência a este milagre da prosperidade que abençoou tanto Elias que estava com fome e aquela mulher e o seu filho que trouxe prosperidade para eles, em sequência disso, o filho dessa mulher ficou gravemente doente. Ele ficou doente e aí ele acabou morrendo. E a mulher sabia que Elias era filho, que Elias era um homem de Deus, que ele era um profeta de Deus, então ela foi desesperada. O que eu te fiz? Por que aconteceu isso com o meu filho? Será que eu fiz alguma coisa errada? Na verdade, em meio ao desespero, ela pensou assim, olha, eu acho que você é a única pessoa que pode me ajudar. E como você tá me devendo um favorzinho, e agora? O que a gente vai fazer? E ele, tendo misericórdia daquele menino, ele clamou ao Senhor, Elias clamou ao Senhor, e Deus trouxe de volta à vida o menino. E ele entregou para a mãe aquele menino com vida. Pela misericórdia de Deus, Deus atendeu aquela oração de Elias. E aí a mulher respondeu a ele assim, então agora eu sei que as suas palavras são verdadeiras e que tudo que você fala vem de Deus, que você realmente é um profeta de Deus. Então, saindo desse cenário, Deus já havia feito várias coisas na vida de Elias. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas etapas para você entender a aplicação dessa palavra na sua vida, na minha vida. Elias teve essa vivência com Deus, a vivência da prosperidade, a vivência dos corvos o servirem com carne e pão todos os dias. Irmãos, eu não consigo imaginar um passarinho na minha janela trazendo comida para mim. Eu não consigo imaginar isso. Que coisa mais linda, deve ser maravilhoso. Mas, enfim, ele foi cuidado por um animal, e no período de seca, tá? Ele estava ali somente à mercê da vontade de Deus. Ele não tinha onde caçar, ele não tinha como trabalhar, não fazia nada. Ele ficava à mercê da provisão de Deus. E depois ele vem caminhando e chega em Serepta e ele tem essa mais uma experiência com Deus de provisão,
do mais de Deus e de repente ele começa a orar e os mortos ressuscitam. E isso aí, Elias foi crescendo na vivência com o Senhor. Depois disso, Elias recebe outra voz de comando de Deus. Olha, chegou o tempo de você voltar lá em Acabe e dizer para ele que eu vou fazer chover. E Acabe detestava Elias, porque Acabe, ele servia a Baal. E naquele lugar haviam muitos profetas, mais de 400 profetas que serviam a Baal. E Elias era servo do Deus vivo, ele era um profeta do Deus vivo. Então, Elias teve que voltar lá para dizer que aquele período ia cessar. E já tinham passado aproximadamente 3 anos e meio desde que Deus falou que não ia chover. Então já tinha passado esse tempo todo. Imagina, para a economia daquela nação, os animais morrendo, as pessoas morrendo, e não tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro sobrevivia, quem não tinha dinheiro não fazia nada, porque tinha que morrer de fome, porque não tinha mais o que fazer. Não tinha chuva, não tinha plantação, não tinha os animais saudáveis, não tinha nada. E passou 3 anos e meio nessa aí. Elias voltou até Acabe. E a palavra diz que ele chegou, antes dele falar para Acabe que ia voltar, que ia chover, ele desafiou Acabe. Ele teve essa ousadia em Deus de desafiar Acabe. Deus não mandou ele desafiar Acabe. Falou para ele lá falar que ia chover. Mas aí ele foi e falou assim para ele: olha, eu tenho um desafio para você lá no Monte Carmelo. Chama todos os seus profetas aí, vamos lá. E vamos ver quem é Deus nesse lugar. Mas para que ele fez isso? Ele fez isso para aparecer? Porque ele já tinha ressuscitado o menino? Não. Ele não fez isso para aparecer. O chamado de Elias o chamado ministerial de Elias como profeta era para deixar claro e evidente, testemunhar que Deus é um único Deus em Israel. Ele foi levantado somente para isso, para ministrar o poder de Deus, para evidenciar como Deus se manifesta no homem, para evidenciar o poder e a glória de Deus e declarar naquele lugar que só Deus é Deus em Israel e acabou, que não tem Baal nenhum. Irmãos, então, foram lá para o Monte Carmelo. Aí Elias subiu e com ele os 450 profetas que representavam Baal. E fizeram o dia inteiro de rituais para chamar os deuses. E o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Esse era o desafio. E eles ficaram e se flagelavam, se cortavam, esperando que Deus respondesse, que a cada sacrifício que eles fizessem, o Deus dele ia responder de alguma forma, e nada aconteceu. Obviamente porque nós sabemos e cremos que só há um Deus verdadeiro. Amém? E então, Elias esperou todos eles fazerem o que quisessem, esperou o dia inteiro e ainda debochava deles ainda, falava assim: será que ele tá dormindo? Será que ele tá viajando? Será que ele tá ocupado? Ainda debochado. E lá, assim, convicto de que Deus ouviria a sua voz. Mas por que ele estava convicto? A sua fé, ela começou a ser trabalhada lá atrás, bem antes dele falar para Acabe que não ia chover mais, ele já estava sendo tratado com Deus para ter fé. E todo esse processo que ele passou após essa declaração de Deus, ele foi tratado por níveis. A cada vez ele chegava num nível diferente com Deus, então ele tinha certeza. Deus não mandou ele lá fazer isso não, ele foi lá para mostrar que Deus era Deus mesmo. Ele tinha certeza que quando ele clamasse ia descer fogo do céu, e foi o que aconteceu. Ele clamou ao nosso Deus vivo e poderoso, o nosso único Deus, que não há outro igual a ele, que não há outro como ele. E ele clamou ao Senhor e o Senhor derramou fogo do céu naquele holocausto e incendiou o holocausto. E eles tiveram que se prostrar, os outros profetas, lá que se diziam profetas, eles tiveram que se prostrar e declarar que só há um Deus e só um Deus em Israel. E o que Elias
queria fazer com tudo isso? Aparecer como o profeta, como aquele que escuta Deus, aquele que fala e desce fogo do céu? Não. Se o ministério dele era implantar naquele lugar que era necessário crer que só havia um Deus, se o ministério dele era mostrar o poder e a glória de Deus, era isso que ele tinha que fazer mesmo. Só que para ele chegar nesse nível dele falar e o fogo do céu descer, ele tinha que ter um preparo primeiro. Ele tinha que ser preparado primeiro nas pequenas coisas, os pequenos detalhes, entender que Deus vai dos pequenos detalhes e que Ele é um Deus grande, mas que Ele trabalha nos detalhes. E ele já estava ficando maduro para isso. Isso tem a ver muito com a nossa maturidade espiritual também. Porque Deus ele vai nos dando discernimento e nos ungindo e trabalhando na nossa vida e aos poucos. Aos poucos, nós vamos aprendendo mais de Deus, vivenciando mais em Deus, vivenciando mais de Deus, e aí ele vai acrescentando mais a nossa fé. E depois desse episódio, eles ficaram assim, perplexos com tudo o que Deus tinha feito. Tudo que aqueles homens todos tentaram fazer e se autoflagelar para conseguir resposta, Elias com a voz chamou a atenção de Deus e o fogo do céu caiu sobre o holocausto. Há ou não há um Deus em Israel? Faltou ele dizer isso, bradar isso. Há ou não há um Deus em Israel? Um Deus verdadeiro, um Deus que fala, que responde, que não está ocupado, que não está dormindo. Então Elias precisava alimentar a fé daquelas pessoas e trazer o coração daquelas pessoas para Deus, para um único Deus. E para isso ele precisava de uma evidência tão grande do poder e da majestade do Senhor. Passou esse momento no Monte Carmelo. As pessoas, os que sobraram, os que sobreviveram a essa situação, eles se prostraram diante de Deus. E Acabe ficou assim, em choque com aquela situação. Porque o que ele ia fazer? Ele teve um desafio justo e viu que não era Baal o senhor daquele lugar. E que ele ia ter que se dobrar diante do nosso Deus. Enfim. Elias falou pra ele assim, olha, agora se você tiver que comer, beber, pegar o seu carro, ir pra sua casa, você vai, porque vai chover. Então faz isso antes da chuva te alcançar. E faz isso antes da chuva te alcançar. Pega, você tem que comer, come, você tem que beber, bebe e vai. Porque tá na hora e vai chover. E aí Acabe fez isso, né? Foi fazer o que tinha que fazer, ir embora antes da chuva. E não tinha um sinal no céu de chuva. Não havia absolutamente nada. Nada. Aí sabe o que Elias fez? Ele subiu no cume. Antes dele subir no cume do monte. Ai, irmãos, isso é maravilhoso. Antes dele subir no cume do monte, ele falou isso com Acabe. Acabe seguiu a vida dele. E aí ele falou com o servo dele assim: eu já ouço o som da chuva. E esse é o tema que o Senhor deu para essa ministração. Ouça o som da chuva. E ele diz que ele fala para Acabe para ir embora rápido, porque ele já ouvia o som da chuva. Ele não disse que ele estava olhando para o céu e contemplando várias nuvens e o clima mudando e o vento mudando. Ele disse: eu escuto o som da chuva. E ele subiu no monte e se prostrou, porque ele ouviu o som daquele. E aí ele falou pro servo assim:
que você tá vendo? Sobe aí no monte, o que você tá vendo? E o servo, eu não vejo nada. Então desce, sobe de novo, o que você está vendo? Não, eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada. E ele fez ele descer e subir ao monte até que enxergasse. E na 7ª vez, o servo olhou em direção ao mar e viu, eu vejo uma nuvem. Eu vejo uma nuvem muito pequena, era do tamanho da mão de um homem. Agora imagina, irmãos, tamanho da mão de um homem. Se a gente for colocar a amplitude do mar e do céu nesse cenário, tenta imaginar isso comigo. A amplitude do mar e do céu nesse cenário e uma nuvem do tamanho da mão de um homem assim, quase que não dá pra ver. Mas a 7ª vez ele subir ao monte, olhar em direção ao mar e falar, tem uma nuvem. Não. Ele, antes de subir no monte, ouviu o som da chuva. Ele ouviu o som da chuva que Deus disse que ia derramar naquela época, naquele momento. Então ele ouviu o som da chuva. Ai, mãe, então o que isso tem a ver comigo? E daí que ele ouviu o som da chuva? Irmãos, olha só o que nós aprendemos com tudo isso. Nós demos uma resumida em toda uma parte da história de Elias. Então nós viemos uma sequência de que Deus começou a tratar com ele. Olha, você vai lá e fala para Acabe que não vai chover mais. Só que para Elias chegar nesse ponto e falar para Acabe que odiava ele, que não ia chover, ele tinha que estar muito ligado em Deus e muito confiante em Deus. Depois disso, ele veio seguindo passo a passo do que Deus mandava ele fazer. E aí ele reconheceu Deus cuidando dele lá em Querite com o corvo trazendo alimento para ele. Elias teve que reconhecer isso. Elias reconheceu que quando o riacho secou, quando não tinha mais água, Deus fez o quê? Tirou ele em isolamento daquele lugar e levou ele para Serepta para pegar outro alimento, para ser alimentado de uma outra forma. Deus continuou cuidando dele. Só que nesse estágio em Serepta, ele não ia ali só para se alimentar como estava em Querite. Ele foi em Serepta para se alimentar, para ministrar prosperidade para aquela viúva e para aquele menino, para ministrar a cura naquele lugar, para fazer um milagre de restauração e um milagre de ressurreição naquele lugar. Então aquele Elias que foi lá só dar um recado de Deus de que não ia chover, agora já está num estágio de que ele ressuscita mortos. Agora ele já está num estágio que tudo que ele diz, tudo que vem na boca dele é verdade, porque a mulher declara no final que agora eu sei que você é um homem de Deus e tudo que você diz é verdade. Tudo que vem da sua boca é verdadeiro. O que Deus queria dizer para Elias nesse momento? Olha, eu tô aqui com você. Eu tô cuidando de você na seca. Eu tô cuidando de você nos mínimos detalhes. E eu permiti que você trouxesse prosperidade, restauração e ressurreição na casa dessa mulher de Serepta, justamente para você entender que o que você falar é eu estou dizendo. O que você disser sou eu que estou dizendo. Ele precisava mover o coração de Elias, essa autoridade de que tudo que Elias dissesse vinha da boca de Deus, porque ele ia voltar lá no rei Acabe, que queria destruir a vida dele, para dizer, agora vai chover. E quando ele dissesse, agora vai chover, tem que chover. E aí Elias começou a entender que nesses pequenos detalhes Deus estava trabalhando nele a fé. Que Deus estava trabalhando nele a amplitude das coisas. Que Deus é um Deus poderoso, mas que ele não precisa de manifestações extraordinárias para mostrar que ele é Deus. Ele age nos detalhes. E Elias tinha que reconhecer isso nos detalhes.
Para ele chegar no Monte Carmelo e dizer, desce fogo do céu, Senhor, responde com fogo. Antes ele teve que ir lá ser alimentado por corvos e entender que Deus trabalha nos detalhes. E aí depois que ele passou por todo esse processo, o Senhor falou assim, agora você, Elias, está pronto para dizer, vai chover. Porque quando Elias sentiu Deus ministrando nele de que era o tempo mesmo que a chuva ia cair, ele falou para Acabe assim, vai para casa. Se tiver que sair, vai. Se tiver que comer, beber, faz o que você tem que fazer antes que a chuva te alcance. Porque eu ouço o som da chuva. E você acha que ele dependeu do céu mudar, do clima mudar para responder, para falar isso para Acabe? Não. Ele escutou o som da chuva, de tanta intimidade que ele tinha com Deus, de tanta vivência que ele tinha com Deus. Se é um Deus que pega um pássaro para levar comida para mim, ele vai fazer chover. Se ele falou que ia fazer, ele vai fazer, porque todas as vezes que eu orei e clamei, ele fez. O som da chuva. Nós precisamos ouvir o som da chuva antes de olhar para o céu e ver se está escurecendo ou não, se está trovejando ou não. Ai, eu não estou entendendo ainda, com tantas metáforas eu não estou conseguindo entender. Deus tem cuidado de nós nos detalhes. Tem muita gente passando dificuldade, irmão? Sim. Tem muita gente passando privações, irmão? Sim. Mas nós estamos sobrevivendo em Deus. Deus manda uma cesta básica, Deus manda um remédio, Deus não deixa ficar doente, Deus poupa a saúde, Deus muda leis. Deus muda leis pra gente não passar necessidade. Ele muda leis em 24 horas. Um país como o nosso, ele muda leis em 24 horas para garantir que o povo dele tenha sustento todos os dias. Ele é um Deus de detalhes. Hoje nós estamos, às vezes, reclamando de um isolamento social, mas Deus tem cuidado de nós e não tem deixado faltar nada, mesmo você dentro de casa. Passa um aperto? Passa, irmão, nós passamos mesmo, que as contas vêm mesmo, a CEMIG não diminuiu o valor da tarifa, é apertado mesmo, mas sempre dá, porque com Deus sempre dá certo. Então nós precisamos valorizar a Deus. Valorizar o que Deus faz nos mínimos detalhes. E o que Deus tem chamado a nossa atenção nessa noite é o seguinte: você está vendo os detalhes? Ou você precisa que eu faça coisas extraordinárias para você me reconhecer na sua vida? Ou você precisa que eu faça coisas grandes, curas, milagres para você saber que eu sou Deus? Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é como quando você compra um gás, um bujão de gás. Você compra um bujão de gás e ele dura na sua casa 4, 5 meses. E é o tempo suficiente para você ter dinheiro para comprar outro. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é quando às vezes você tá lá com um pouquinho de nada de coisa, aí alguém chega, eu fiz um doce, trouxe para você. Eu passei no mercado, comprei um pãozinho que eu sei que você gosta. É Deus cuidando. Aí você vem imaginando os corvos trazendo comida para Elias. É isso. São os detalhes. Senhor, eu só vou acreditar que o Senhor está comigo nessa situação se quando eu abrir os olhos de manhã eu ver um anjo na minha porta. Talvez não vai ser desse jeito. Sabe o que pode acontecer? Você abrir, você levantar com saúde, sem ter que ser medicado, e aí você vai fazer o seu cafezinho, vai abrir o seu armário, tem comida lá para você comer. Isso é cuidado de Deus nos detalhes. E Deus tem algo muito profundo para você que é dizimista e ofertante. Presta atenção no que Deus vai te falar. Você, assim como eu também,
Todos nós, irmãos, eu tô dizendo todos nós. Às vezes eu uso você, mas eu tô me incluindo, que como eu disse, Deus sempre ministra em nós primeiro. Sempre. Aí você tá aí com seu dízimo e a sua oferta e você fica assim, tá, eu estou com vergonha de te apresentar porque é tão pouco, meu salário foi reduzido, ou eu tô desempregado, tô vivendo de seguro-desemprego, ou eu tô fazendo alguns bicos, eu só tenho um pouquinho de dinheiro, eu não tenho nada, eu só tenho centavos. Deus tem um recado para você nessa noite. Apresente o que você tem. Não é o seu dízimo que diz, é Deus que responde. Não significa se você tem 100 reais para dar que você vai ser mais abençoado que quem tá dando R$ 1, 10 centavos. Isso não existe, isso não é matemática para Deus. A intenção do seu coração, a obediência, o prazer em adorar a Deus, dizimando e ofertando com o mínimo que você tem, é ouvir o som da chuva. Porque Deus faz prosperar 10 centavos, R$ 1, 1,50, R$ 100, R$ 1.000. É o melhor que você tem. É o melhor que você tem neste momento. E Deus abençoa em cima deste momento. Para dizimar, porque é tão pouquinho. Dá o que você tem hoje, porque a provisão ela é... Quando ele chegou em Serepta, a mulher não tinha nada. Ela tinha o suficiente para uma refeição e ela dizimou a ele tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha. E Deus pegou esse detalhe e fez transbordar. E a palavra diz que o azeite não faltou e que a farinha não. Imagina por 3 anos, praticamente, aproximadamente isso, que ela ficou nessa prosperidade. Depois nós não sabemos que fim deu, mas Deus garantiu aquilo que ele tinha prometido. Então, dizimista, ofertante, você que é obediente à palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz, faze prova de mim. Em relação a dízimos e ofertas, para você que é fiel ao Senhor e dá deliberadamente. Deliberadamente significa que você não está esperando em troca, você faz por obediência. Mas pela graça de Deus, Ele nos recompensa infinitamente mais. Porque o seu salário, sem dizimar, que dava para pagar umas continhas, ele triplica, quadriplica. É uma coisa assim, extraordinária. É a sua roupa que não estraga, é o seu sapato que não perde. Quantas pessoas você já ouviu dizer assim, nossa, tem essa blusa aqui uns 10, 15 anos. Isso é o que? Capricho seu, né? Prosperidade. Deus sabe que você não tem dinheiro para comprar outro, então ele vai sustentando enquanto você tiver, você vai usando esse. Deus quer que nós reconhecemos o poder dele nos detalhes. Para depois ele acrescentando grandes coisas, porque nós não podemos subir no cume do monte e dizer, desce fogo do céu, se na primeira oportunidade que nós temos de crer nele, de crer que ele vai trazer o alimento, nós desconfiamos e não cremos. Se você não crê que Deus é capaz de suprir as suas necessidades, a sua boca não pode profetizar, caia fogo do céu, porque não vai cair. E aí nós temos que escolher, irmãos, se nós somos aquele servo que antes de subir no cume do monte, ele escuta o som da chuva, ou se nós somos aquele servo que tem que subir no cume do monte 7 vezes para ver uma evidência de que de fato iria chover. É nesse nível espiritual que Deus quer nos levar, é nesse nível de fé que Deus quer nos levar. E ele vai fazendo isso com a gente aos poucos, irmãos. Porque é muito bonito
ler, nossa, como Elias era extraordinário, ler no que já aconteceu. É diferente de hoje nós praticarmos esse tipo de fé. Nós reconhecermos Deus nos detalhes. Não tá faltando comida, Deus proverá. Não tá faltando comida, glória a Deus por isso. Não tem ninguém doente, glória a Deus por isso. Tem alguém doente, Deus está providenciando remédio. Tem alguém doente, Deus está providenciando medicamento, está providenciando tratamento, está fazendo tudo. Porque a gente acha assim, ficou doente ou teve alguma coisa, então Deus não está comigo. Não. Ele é um Deus que, se você está doente, ele providencia o remédio para você. Ele providencia médicos para cuidar de você. Ele providencia tudo que você precisa, porque ele quer que você sobreviva. Isso é prosperidade. Isso é cuidado de Deus nos detalhes. Sem contar ainda os livramentos, inúmeros livramentos que o Senhor tem nos dado, irmãos. Muita coisa o Senhor tem feito. E para nós chegarmos a esse ponto, porque, irmãos, às vezes nós olhamos assim e lemos uma história linda dessa, falando assim, Deus, eu vou falar que vai chover, vai chover. Se eu disser que vai acontecer, o Senhor é comigo, vai acontecer. Se você não reconhece Deus nos detalhes, não vai acontecer nada. Porque você não pode entender que Deus, ele é extraordinário só quando ele faz grandes coisas, coisas, digamos assim, espetaculares, digamos assim. Ai, Deus curou o câncer, Deus curou a pessoa que não podia ter filho. Na sua casa porque um passarinho levou para você e Deus que mandou ele lá. Deus quer que você reconheça que mesmo que o seu dízimo seja 1/3 do que você dizimava há 2, 3 meses atrás, ele aceita, te recompensa, não deixa que a enfermidade chegue na sua casa, porque ele sabe que você não tem dinheiro para comprar remédio. Porque ele sabe que você não tem dinheiro para pagar uma internação particular e ficar de boa no hospital. Não. Isso é cuidado de Deus, isso é ver Deus nos detalhes. E Deus quer que a gente aprenda. Quer abençoar o outro, quer orar pelo outro, creia que eu ajo nos pequenos detalhes. Me veja nos pequenos detalhes. Ele foi levando Elias aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Primeiro Elias vai dar um recado aqui. Depois ele fala, ressuscitar. Aí depois ele chega no Monte Carmelo, eu conheço um Deus. Lugar. Deus tinha mandado ele lá só pra falar pra Acabe que ia chover. Não, mas ele. Então, primeiro, vamos chamar o coração desse povo aqui pra te reconhecer, porque o Senhor é digno. Chama todo mundo aí, chama os melhores aí, vão pro monte comigo. Vão lá, vem aqui, Deus de Israel. E só depois que aqueles joelhos se dobraram, é que ele deu o recado pra Acabe. Agora vai chover. Agora vai chover. Mas o mais profundo nessa história é isso. Ele ouviu o som da chuva. E o que isso quer dizer para as nossas vidas? Ouvir o som da chuva. O que isso quer dizer? Quer dizer que você e eu crer que vai chover. Se o seu dízimo hoje é 10 centavos, Deus quadriplica isso em um mês. Porque Ele é Deus. Crer no som da chuva, de que tudo que Deus tem cuidado, Ele vai fazer. Se Ele deu a seca, Ele dá necessário esse momento, ele vem, ministra a chuva, ouça o som da chuva, ouça o porvir de Deus. Mas ele quer que a gente escute esse som da chuva sem antes olhar para o céu e ver se tem alguma evidência dessa chuva.
E vê se tem água para cair mesmo, vê se tem chuva para cair mesmo, tem isso para acontecer mesmo. Deus quer que você o veja nos detalhes, que você o perceba nos detalhes, no cuidado dele, esse cuidado infinito dele. Nesse nível de maturidade que Deus quer nos levar. É nesse nível de maturidade que Deus quer nos levar. Algumas pessoas, irmãos, elas começaram a trabalhar recentemente, que estavam todas assim, desempregadas, com dificuldade, e do nada muda tudo, e do nada volta para casa porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Olha, fica em casa até as coisas se normalizarem, irmão, isso não é fácil. Mas para você que está vivendo essa situação, ouça o som da chuva, porque o Senhor tem feito grandes coisas e Ele fará grandes coisas. Quando aquele povo se dobrou dizendo que só havia um Deus naquele lugar, a chuva veio. E quando nós reconhecermos Deus nos detalhes, nos mínimos detalhes, entendemos a grandeza de Deus, que Deus é que é grande, as coisas que Ele faz para Ele é mínima, mas Ele é que é grandioso. Detalhes, aí a chuva vem. Aí você se prepare, vem. Ela vem, porque se Deus disse que virá, ela virá. Ai, Senhor, a gente tem que parar de ficar olhando pra seca. Vamos pensar nessa forma. A gente tem que parar de ficar pensando na seca que está acontecendo, na seca, na seca, na seca. Ouça o som da chuva. Porque ela virá, o Deus que deu a seca, Ele traz a chuva. Ele traz a chuva. E aí Elias tinha tanta convicção, mas tanta convicção de que a chuva viria, que ele não chegou lá com recado direto, não. Primeiro ele testou o povo, colocou o povo no seu devido lugar, para depois ele dizer: agora a chuva vai cair, porque eu escuto o som da chuva. Então, que em nome de Jesus você possa ouvir o som da chuva. Não estamos dizendo que algumas situações, principalmente a situação financeira, ela não nos incomoda, ela não nos deixa aflitos. Mas não olhe para a seca, não olhe para os 3 anos e meio de seca. Escute o som da chuva. Aí você escolhe se você é o servo que escuta o som da chuva, se você é o servo que sobe 7 vezes no cume do monte para ver algum sinal de alguma evidência de Deus. Só que aí, se você optar por ser essa segunda pessoa e esperar uma evidência de Deus, pode ser que você não seja tão abençoado, porque o justo vive pela fé, e se você não vive pela fé, possivelmente você vai viver pelas suas forças, pelo que você é capaz de fazer sozinho. Então se esforce para fazer sozinho. Só pra gente concluir, Elias, e depois ele teve umas fases difíceis, porque quando Acabe chegou para contar para Jezabel o que tinha acontecido e tal, o que Elias fez, quem era Deus e tudo mais, Jezabel queria matar ele, então ele fugiu, ele teve uns problemas lá com o reinado e tal, mesmo depois de tudo isso, mas o que conclui o ministério de Elias é algo muito poderoso. Elias chegou num nível com Deus, aprendendo nos detalhes, nos detalhes. Ele chegou num nível com Deus que ele aos céus no redemoinho. Ele nem experimentou a morte, conforme diz a palavra de Deus. Ele foi levado, ele foi convidado ao céu, chegou lá com toda a pompa no céu. No livro de Mateus,
Fala lá sobre o Monte da Transfiguração. Quem está lá no monte? Aí estavam lá os discípulos, Pedro, Tiago e João, com Jesus. E aí Jesus tem uma reunião. E na reunião de Jesus, estavam Elias, representando os profetas, e Moisés, que representavam as leis. Uma reunião com Jesus sobre o que estava por vir, sobre a cruz. Elias estava lá. Então ele foi levado ao céu com honras. Ele foi levado ao céu com honras, porque ele começou a ver Deus lá nos detalhes quando ele era alimentado por um passarinho. Ele viu Deus lá atrás nos detalhes, aí Deus leva ele para o céu com honras. Vem cá, vem participar aqui dessa reunião extraordinária. E tá lá Elias representando todos os profetas. Ao lado de Moisés, representava as leis. E Jesus, o Cordeiro perfeito que veio para tirar o pecado do mundo. E aí, qual é o plano de salvação? E ali eles conversavam sobre isso. Tiago também fala sobre Elias, ele fala sobre o poder da oração, a importância da oração. Lá em Tiago fala sobre isso e menciona Elias. E fala, olha, o cara orou e desceu fogo do céu, ele orou e choveu, ele orou e parou de chover. Ele orou e o garoto ressuscitou. Então, o poder da oração. Só que nós buscamos fogo do céu, nós buscamos chuva, nós buscamos ressuscitar, nós buscamos coisas grandes. Nós só conseguimos enxergar esse Deus. Nós só conseguimos enxergar esse Deus quando ele faz coisas extraordinárias. Aí Deus te chama hoje para você reconhecer um Deus que faz coisas extraordinárias quando não falta comida na sua mesa, quando ninguém está doente na sua casa. Quando mesmo que você ganhe e receba aí nesse momento um terço, ou ajuda do governo, ou o que for, ou cesta básica, ou ajuda de um amigo, é um passarinho levando comida para você por ordem de Deus, porque ele não vai deixar você morrer nessa seca, não. Quando ele veio com essa seca sobre Israel, ele tirou Elias para sustentar ele todos os dias, e de manhã e de noite tinha comida. Aí depois você pensa assim, mas aí depois Deus fez o quê? Ele deixou uma viúva, uma pobre viúva, coitada, sem comida para poder alimentar o servo dele? Não, ele alimentou o servo dele, deixou prosperidade na casa dela e não faltou nada. Esse Deus de detalhes é que você tem que enxergar na sua vida. Esse Deus de detalhes é que nós temos que agradecer e nos prostrar todos os dias. Todos os dias nos prostrar diante desse Deus de detalhes. Porque quando a chuva vier, você não vai precisar subir no monte para ver sinal. Não vai precisar, tem certeza? Confirma isso para mim. Olha as notícias do jornal, confirma isso para mim. Quem falou? Não vai precisar. Porque quando a chuva vier sobre a seca, você vai ouvir o som da chuva. Irmãos, eu já tive inúmeras, eu digo com toda a propriedade, inúmeras experiências com Deus sobre prosperidade, sobre ouvir o som da chuva antes dela acontecer. Quando eu não tinha, quando eu casei, a gente morava de aluguel. E aí, quando eu saía pro culto com meu esposo, a gente pegava a chave da casa e dizia assim, não, a gente ganhou um chaveiro. E eu falei que eu ia guardar aquele chaveiro para usar quando chave a gente usar aquele chaveiro. E aí, passou, sei lá, acho que uns 3 anos por aí que a gente conseguiu comprar a nossa casa. Então eu esperei aquele momento para colocar o chaveiro na chave da minha casa. Eu escutava o som da chuva que ia cair. Uma hora ou outra aquela chuva ia cair. E aí, a gente tinha esse hábito, a gente ainda tem esse hábito, a gente pegava a chave e dizia assim, pegou a chave da nossa casa? Então eu carregava a chave da casa que a gente morava num outro chaveiro e a chave que nós separamos para nossa casa própria no chaveiro, num outra separado. Eu escutava o som da chuva.
E quando nós não tínhamos carro, aí agora o próximo passo é comprar um carro e a gente não tem dinheiro. Aí a gente pegava ônibus para ir para a igreja, pegava o cartão de ônibus. E na hora que a gente chegava na porta da sala, a gente dizia assim: e aí, amor, pegou tudo? Peguei carteira, chave da casa, o celular e a chave do carro. E a gente não tinha carro, mas a gente tinha o chaveiro esperando a chave do carro. E aí nós ouvíamos o som da chuva e a chuva veio e Deus abençoou. Porque antes a gente ver os sinais, a gente já profetizava e cria que o som da chuva ia vir. E depois veio a questão do filho e os nossos filhos já tinham nomes antes de serem concebidos ou pensados, eles já tinham nomes, quando vier vai ser esse nome. E aí nosso apartamento tinha mais de um quarto e a gente falava assim, é o quarto da Anali, e agora realmente é o quarto da Anali. Ouvi o som da chuva antes dela cair, antes do sinal ser visto no céu. Então, quando você, empresário, entender isso nessa noite, a chuva vai cair nos seus negócios. Quando você que está desempregado, com redução de salário, redução de jornada, entender que o som da chuva é mais importante do que a evidência no céu, pode se preparar para a prosperidade na sua vida, porque ela virá. Com o mesmo louvor, com a mesma adoração, com a mesma obediência, porque Deus vai honrar. Ele honrou uma mulher que tinha azeite e farinha. Deve ter ficado um bolo horrível, porque o que faz com farinha e azeite? Nem tem ideia, não tinha nem um granulado, um chocolate, nada para colocar ali. E ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Não fica acumulando seu dízimo, falando, eu vou acumular minha oferta e meu dízimo que eu tô com vergonha porque eu tenho 50 centavos. Se pra esse mês eu ter 50 centavos, creia no som da chuva que o mês que vem é 10 vezes mais, é 70 vezes 7. E a palavra de Deus os garante. Faze prova de mim. Irmão, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Faze prova de mim. Não precisa subir no monte para ver se tem algum sinal de chuva, não. Eu imagino aquele servo pensando assim: como vai cair chuva sobre essa nação inteira com uma nuvem desse tamanho que eu não consigo nem enxergar? Como vai cair chuva e suprir essa seca toda com uma nuvem que quase não dá pra enxergar, que é o tamanho da mão de um homem? E a chuva caiu. E ela restaurou a economia daquele lugar, e ela restaurou tudo o que precisava, e produziu. Porque Deus não precisava deixar o céu todo escuro, com trovões, rojões, aquela coisa toda para cair a chuva. E ele mostrou mais uma vez que uma nuvem do tamanho da mão de um homem significa que Deus é visto nos detalhes. Então o tamanho da nuvem ia dimensionar o poder de Deus? Não, porque Deus é que é grande. O sinal dele pode ser de qualquer jeito. Ele podia ter feito descer a chuva do céu sem nuvem nenhuma. Mas ele deixou uma marquinha lá no céu, bem pequenininha, para aquele servo entender também, porque ele já tinha entendido. Mas para aquele servo entender também que não precisava de grandes coisas, precisava de um detalhe. Então, que em nome de Jesus, irmãos, que com essa palavra de aprender a valorizar o meu Deus nos detalhes, aprender a valorizar a Deus. Deus tem nos guardado, Deus tem nos poupado, Deus tem feito. Deus tem nos garantido.
Senhor tem nos garantido. Todos os dias Ele tem nos garantido. Então, que em nome essa ministração na sua vida e que você aprenda a ver. Não fique procurando evidência, não. Sabe o que é procurar evidência? É toda hora você ficar consultando sua conta bancária, é toda hora você ficar consultando se seu currículo foi respondido. Isso aí é procurar evidência. Mas quando você escuta o som da chuva, você anda com a sua carteira de trabalho dentro da sua bolsa. Mas quando você escuta o som da chuva, você pega o seu dízimo, mesmo que seja uma moedinha, e coloca lá com o mesmo amor e intenção. Como se fosse uma nota de R$100. Então, escute o som da chuva nesta noite. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti nesta hora. E te agradecemos. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor é um Deus de detalhes e que o Senhor tem nos garantido dia após dia, não tem deixado faltar nada sobre nós. E que em nome de Jesus nós passamos a partir de hoje, Deus, a ouvir o som da chuva. Nós não precisamos, Senhor, ver as evidências, nós vivemos pela fé. Então, ministra nos nossos corações o som da chuva, porque ela virá em nome de Jesus. Nós cremos. Cremos no Teu poder absoluto sobre as nossas vidas. Apresentamos a Ti, Deus, os nossos corações, que, Senhor, a cada dia venha nos mostrando, Deus, a realidade do Senhor agindo em detalhes em nós. É a oração que eu te faço nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os seus dizimistas, os seus ofertantes, a Deus. Que em nome de Jesus eles sejam compensados pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. O Senhor tem nos dado muito mais que nós merecemos. Senhor, mas nós sabemos que se trata muito mais do que uma recompensa financeira, se trata de evoluir em Ti, se trata de ter mais experiências contigo, se trata de Te agradar. E nós queremos Te agradar com a nossa fé e Te agradar com o reconhecimento de que o Senhor tem tratado conosco nos detalhes. Por isso nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço imensamente a presença de vocês, o tempo de vocês, porque eu sei que é complicado. E que Deus realmente tenha falado no seu coração, que Ele traga boas novas. Assim como Ele levou Elias como boas novas para a viúva de Sarepta, que Ele leve boas novas para sua casa. Que amanhã tenha um passarinho na sua janela, levando provisão para sua vida. E que Deus te dê uma amplitude de fé tão grande, que assim como Elias clamou, desça fogo do céu, que quando você clamar pelo Senhor no seu momento de angústia, Ele vai te responder. E que nós possamos chegar num nível com Deus de ouvir o som da chuva e dizer: pode ir antes que a chuva te alcance, porque eu escuto o som da chuva e ela virá. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz e o favor de Jesus esteja contigo nesta noite. Amém? Glória a Deus.